Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos para uma nova semana em promoções. Echeveria Ness, pouco conhecida, porém muito belíssima. Um contraste em cores. Echeveria Angel Creel, linda como um anjo. Delineados perfeitos com a natureza divina, essa Echeveria é maravilhosa. Graptoveria Margaret Rose ou Margarida Rosé, ambas belíssimas. Echeveria Gillian, no momento ela está em uma pequena arvoreta, com essas rosetas perfeitas. Esse aglomerado de folhas arqueadas e pruinosas em azul é a Bluebell. Esta mocinha é duplamente linda e pruinosa. Echeveria Silhouette, com uma maravilhosa silhueta rosada e única. Echeveria Laterose, belíssima mocinha, detalhes rosados, uma Echeveria com sabor de rosas. A parte externa das folhas compõe este rosé maravilhoso. Echeveria Little Dwarf, pequena, porém essas unguículas em roxinho é encantadora. Adora viver em colônia. Echeveria Ladies Joyce também compõe essa coloração incrível, indefinida entre laranja, verde e vermelho. Echeveria Garoto, linda, fortemente azulada. Folhas largas e grossas e espessas. Echeveria Little Line, com essas unguículas lindas avermelhadas. Pruína espessa entre a coloração cinza azulada. Folhas firmes, fortes e resistentes. E também tende a viver em colônia. Essa Echeveria Gavoides Glória tem um delineado perfeito, sozinha ou acompanhada. Não perde a beleza desse delineado perfeito. Esse vermelho marcante garante a beleza dessa dupla. Esse aglomerado é a Echeveria Little Lily. Coloração incrível, uma mistura de cores, resistência e propagação. E esta Echeveria Victory, na verdade, ela pode ser uma roseta apenas, dupla, tripla, colônia, como quiser, ela não deixa de ser uma grande vitória. Echeveria Spirit. O que muitos procuram pela Deb de folhas mais grossinhas é, na verdade, a Spirit, e com as folhinhas bem rechonchudinhas, totalmente coberto com esta pruína rosé. Echeveria Agavoides Marta, adquirindo uma coloração linda neste inverno, duplamente maravilhosa. Kalanchoe Bahar Senses, de origem africana, coberta com esta camada de veludo dourado perfeita. Echeveria Pink Bubble, realmente é unicamente linda. Parece que estou dentro de uma bolha rosa, levemente pruinosa e unhas bem feitas. Essas micropigmentações estão transcendendo a sua beleza. Echeveria Fire Rosé, única, maravilhosa. Este fogo rosa é realmente incrível. Echeveria ou Graptoveria Chanel. Independente dessa identificação, o estilo é perfeito, voltado à simplicidade e à beleza dessa planta. Echeveria Agavoides Sarah Bonnier. Esta menina bondosa, uma princesa na coloração. Essa pequenina esbanja a sua coloração excêntrica avermelhada. Graptopetalum Mr. Richards ou Graptoveria Purple Delight. Ambos iluminam nossos olhares. Echeveria Red Flame,
Como não se encantar por essa chama vermelha? Duplamente perfeita, coloração incrível e única. Echeveria iarium. Chega a atingir, em média, 15 centímetros de diâmetro. Esta demonstração não está à venda, só para você conferir que determinadas etapas de seu crescimento pode ter mais ou menos carúnculas. A que está à venda é esta no vaso 9. Agita Rose. Adora viver em colônia. Um verde oliva lindo, brilhoso, veias aparente vermelha e esse delineado em contraste com as folhas. Echeveria Chinguaçu, linda perfeita. Apenas uma roseta ou mais delas, ambas são maravilhosas. Echeveria olivine. Formato estrelado, com micropigmentações lindas em vermelho. Echeveria Mont Blanc. É uma montanha de inspiração, esta echeveria de médio porte, pruinosa e aveludada. Gridline, uma mini echeveria, formato impressionante, essas garrinhas vermelhas perfeitas e essas folhas marcadas surpreendente. Echeveria Remelette. Roseta compacta, folha verde com margem pontiaguda avermelhada. Thunderbird é um pássaro trovão com folhas esverdeadas e carnudas e margens avermelhadas. Tende a acentuar a sua coloração quando exposto a estresse hídrico. Echeveria Maribel, linda pruinosa. Uma echeveria de médio porte se propaga facilmente. Echeveria felina, uma gatinha de pequeno porte, com essa coloração incrível, aveludada e fosca. Echeveria arigi ou arige, ela tende a ficar muito bronzeadinha quando sob estresse solar. Temperatura mediana, fica totalmente verde escuro. Tende a viver em colônia e se propaga facilmente. Sedeveria Spring Jay ou Spring Jade ou Jade Primavera. Uma sedeveria perfeita, delineado, redondinho e formoso. Echeveria Panda, pequeno para médio porte, pequeno porte para quem tem pouco espaço, lindíssima e pruinosa. Echeveria Dark Green. É um verde escuro excêntrico maravilhoso com esse delineado e pontinhas vermelhas. Pequeno para médio porte. Quanto menor o vaso, melhor ela vai destacar a sua coloração. Echeveria Brisa. Esta agradável, linda e perfeita coloração desta planta é encantadora. E olha só esta pequena haste, que perfeição! Esta mocinha também tende a viver em parceria com mudinhas. Echeveria Pink Line. Essas linhas rosas perfeitas na borda dessas folhas são realmente incríveis. Echeveria de pequeno médio porte. Echeveria Montserrat. Ela é uma variedade de colorações. Pouco sol, fica totalmente verde. Bastante luz solar, chega a ficar essa coloração e até vermelha. Quando em estresse hídrico, atinge uma macropigmentação em suas folhas. Christmas, uma Echeveria agavoides com um verde vivo, delineados marcantes em vermelho. Echeveria aruba, parecendo mais um arbusto da Guiana, linda, perfeita, com esses delineados em neon. Essa Snow Bunny parece mais um coelhinho na neve, lindo e perfeito. Uma camada espessa de pruína mantém essa beleza.
Esta lindíssima Tinkerbell também gosta de viver acompanhada, este verde oliva acinzentado com um leve pruína. Blue Fitter, ou pena azul, parecendo mais umas bolinhas rechonchudas azuis pruinosos, porém com estresse hídrico fica laranja, lindo, perfeito e de fácil propagação, tende a viver em colônia. Echeveria Scarlet, linda, fosca e aveludada, levemente cinza azulada, pruinosa, vive em colônia, com essas pontas lindas rosadas, também acompanha sua variação variegado. Olha que linda esta Scarlet variegata, predominando o acinzentado rosado, com esses flashes branquinhos, linda e levemente pruinosa. Echeveria Kisses, parece um doce coberto com chocolate e uns delineados de morango, muito linda. Mebina, essa jovem menina linda com esse delineado perfeito, tende a viver sempre em colônia. Dificilmente você a verá sozinha, por isso sempre deixe um espacinho a mais. Sagita Echeveria, absurdamente linda, confusa pois parece uma agavoides. Deixando em vaso pequeno, tende a manifestar essas bordas mais delineadas do que já estão. Essa Echeveria leopoldina, de origem germânica, com essa coloração predominante incrível, um rosé envelhecido, folhas finas e longas. Echeveria nívea, essa nevada cinza pruinosa, perfeita. Folhas carnudas, pertence à nívea. Echeveria de médio porte. Echeveria accolade ou accolade, como você preferir. Tem um delineado perfeito rosado, uma leve camada de pruína e de pequeno porte. Aurora Blue, esta Echeveria lindíssima, com esse amanhecer azulado, mais parece uma aurora boreal, essas colorações incríveis. Tem uma tendência em formar colônias. Linda, perfeita e fofinha, parece até um docinho. Echeveria Pink Dragon, não tem nada de assustadora nesta mocinha, ao contrário, delicada e encantadora. Quando estressada, fica com suas folhas externas avermelhadas, com um lindo delineado em neon. Echeveria Yamatomini, essa, parecendo família Purpursorum, é uma Echeveria que tem a superfície interior das folhas escuras e exterior claras, e com margens e uma veia central avermelhada. As flores têm um formato triangular, carnuda e compacta. É uma Echeveria de pequeno porte. Echeveria Prisma, com uma seção triangular nas pontas, levemente azulada, com detalhes rosados. Propaga-se facilmente através de colônias em seu caule, acompanhada de uma leve camada de pruína. Quando estressada, fica com as bordas totalmente rosa. Iniciando com um corte de 1 kg de suculentas. Dentre essas espécies tem Pachyphyton, Graptoveria, Graptopetulum, Aeonium, Echeverias, Gibifloras, Crassulas, Sedums, Senécios e Calanchoes. Vão todos os cortes assim, sem raiz. Em alguns dias já aparecem as primeiras raízes, fazendo com que estejam prontas para o plantio. Sendo assim, elas já absorvem a nutrição para seu crescimento. Essa Echeveria é uma variação prisma, é uma roseta coreana e as suas folhas têm uma crista rosada com uma leve camada de pruína. Já essa Scarlet variegada é lindíssima. Geralmente, ela se compõe colônia ou dupla. Echeveria Pignose, linda, delicada,
pequenos trompetezinhos. Logo acima, a planta modelo. Crassula ivoripagodá forma colunas não ramificadas, contém folhas brancas e foscas e compactas. Cacto em forma de um candelabro com espinhos nas bordas. É o Euphorbia lactea White Ghost. Os cactos Gymnocalycium mihanovici podem atingir várias colorações, entre elas o verde escuro e os tons em marrom. Esses astrofítons possuem 4 quinas, sendo o quadricostatum, e 5 quinas, o pentacostatum. São nativos do México e não possuem espinhos. Os adromiscos são de rosetas compactas, folhas finas ou largas ou arredondadas. Geralmente é tomado por pequenas manchas avermelhadas ou marronzadas. Valkyrie trumpet está disponível em 2 tamanhos. Monocerotes é um híbrido da Echeveria purpursorum, com origem no Japão. Albaster é um lindo híbrido coreano. Seu charme está na folha verde azulada. Atolimanensis possui folhas longas e carnudas. Echeveria giulia, linda, formosa, folhas levemente pruinosas e ungículas rosadas. A Echeveria trillerpir é um híbrido com a Echeveria lilacina e suas folhas possuem umas protuberâncias em formatos diversos na parte inferior das folhas. A Graptoveria marpin é um híbrido entre o Graptopetulum paraguaiense e a Echeveria pulidonis. Graptoveria araluendim, um híbrido entre Purpursorum e Graptopetulum paraguaiense. A Echeveria juliana é um híbrido entre a Echeveria tobarensis. A Echeveria michigandiae é uma colorata. Está disponível em roseta única ou dupla. Está disponível em única roseta ou roseta dupla. Suas folhas são grossas, carnudas e pruinosas. A Kalanchoe fantastique, derivada da Kalanchoe luciae. Esta planta cresce de 30 a 60 centímetros de altura e largura. As folhas são como as da espécie, com uma cor verde acinzentada, reflexos vermelhos e verdes, mas acrescente a isso salpicos de creme e variação branca, o variegado, e você terá a fantástica. A Kalanchoe aurícula também é uma mutação da Kalanchoe luciae. A variação aurícula tem folhas estranhamente enroladas que quase parecem línguas. O nome aurícula, na verdade, se deve à semelhança das folhas desta planta com uma espécie estranha de orelha de coelho. Na verdade, eles têm uma base estreita alargando-se e enrolando-se em direção ao topo. Sua cor varia do verde brilhante ao avermelhado, dependendo das condições de luz em que a planta cresce, e pode atingir cerca de 60 centímetros de altura. A Echeveria chloe é maravilhosa, parece até um vidro de perfume francês, delicada com esses torneados, esses côncavos e essa coloração perfeita em rosé. A Gibiflora linguas está disponível neste exemplar duplo. Ela tem uma beleza exótica e singular. A Agavoides redtips está disponível na Coia 13 e nessa estação está devolvendo a ela uma coloração incrível. O Sedum atlantis variegata, lindo e perfeito, costuma viver em colônia, desde cedo já dá suas mudinhas no caule. Seu cultivo é sobre sol filtrado e a propagação é através de decapitação. A Agavoides precita ebony é uma das mais comuns da família de agavoides, porém tem uma elegância clássica de folhas suculentas e verdes, e um ligeiro encarnado nos seus terminais. Agavoides antari, um gigante híbrido originário da Inglaterra. Essa planta resiste a altas temperaturas,
mas não é uma planta que necessita de substrato específico. Deve ser permeável, mas que a planta cresça bem. Ao regar, tome cuidado para não deixar a água estagnada dentro das rosas formadas pelas folhas. Está no porte de um vaso 15. A propagação é feita por ramos produzidos pela planta ou por folhas. A Echeveria gila é uma das suculentas mais populares de origem alemã. Ela se destaca em suas folhas rígidas e carnudas, em forma de pétalas formando rosetas. A Echeveria efante variegata é uma echeveria com uma coloração muito viva, contrastes fortes de verde e amarelo e contornos vermelhos-rosa nas extremidades das suas folhas fazem dela um exemplar único. Fujairah é um híbrido entre a lutea e a era coreana. Já a Dark Prince é um híbrido entre a Black Prince e a Dark Veiger. Crassula hemisférica, com os delineados marcantes branco parecendo uma costura. A Crassula auensis vive em colônia, com as cores verde menta e bordas avermelhadas. A Crassula ovata humeus sunset é um arbusto perene com folhas verdes carnudas, arredondadas e brilhantes, adornadas com pontas amarelas, douradas e bordas vermelhas. A Echeveria Pink Trumpet é uma espetacular forma monstruosa de formato tubular da Echeveria Pink, que é um híbrido de Echeveria Xaviana e Echeveria Cante. Esta planta gosta de ser cultivada sobre luz forte para manter a cor e a forma tubular. Você sabia que no site Maria Rita Suculentas você pode adquirir essas espécimes em até 12 vezes no cartão ou 6 vezes sem acréscimo? Maria Rita Suculentas reside em Tubarão, Santa Catarina. Os envios são realizados toda segunda-feira de cada semana para pedidos realizados até sexta-feira. Sendo assim, após o seu pedido, no máximo na sexta-feira, você recebe as fotos dos produtos que serão enviados para você. E na segunda-feira você recebe o código de rastreio ou no seu WhatsApp, caso não tenha o e-mail fornecido. Os vídeos semanais demonstram as plantas exatamente como estão, o qual serão enviados para os clientes. De preferência ao frete mais rápido. As suculentas são plantas maravilhosas, conhecidas por sua capacidade de reter água e sobreviver em ambientes secos, mas traz um toque de natureza para o seu espaço. Para o cuidado delas, invista em um bom solo. As suculentas precisam de um solo bem drenado, para evitar que a água se acumule nas raízes. Regue com moderação. Ao contrário de muitas outras plantas, as suculentas não precisam ser regadas com frequência. Na verdade, é melhor errar do lado da falta de água do que da excessiva. Regue suas suculentas apenas quando estiver o solo completamente seco. Proporcione luz suficiente. As suculentas adoram luz. Elas prosperam em áreas bem iluminadas com muita luz solar indireta. No entanto, tenha cuidado para não expô-las à luz solar direta por muito tempo, pois isso pode queimar as folhas. Fertilize suas plantas. Embora as suculentas não precisem de muito fertilizante, uma pequena quantidade durante a estação de crescimento pode ajudar a manter suas plantas saudáveis. Use um fertilizante diluído ou metade da força recomendada na embalagem. Pode quando necessário. Se a suculenta começar a parecer esticada ou se as folhas começarem a morrer na base da planta, pode ser a hora de podar. Isso ajudará a manter a sua planta saudável e atraente. Cuidar de suculentas não é uma tarefa, mas uma maneira de trazer um pouco mais de beleza e tranquilidade para a sua vida. Com essas dicas, você estará no caminho certo para se tornar um mestre na manutenção das plantas e vasos para suculentas. Lembre-se, cada planta é única e requer cuidados diferentes.
Portanto, observe suas plantas e aprenda com elas e, acima de tudo, divirta-se com esse processo. Você sabia que para o envio nós deixamos as plantas secarem antes de serem enviadas por um curto período? Isso evita problemas com a umidade durante o transporte. Como não se encantaria? Olha só essa portulaca moloquiniense, um caudex bem aparente. O Senécio escaposus é uma suculenta nativa da África do Sul. As suculentas mais populares são conhecidas como rosa de pedra ou bola de neve. É uma especificação popular para todas as equivérias, mas na verdade cada uma tem uma identificação em particular. Existem cerca de 22.000 espécies, fora os híbridos que estão sendo produzidos. Existem em média 22.000 espécies de suculentas. Todas as suculentas produzem flores pequenas de valor ornamental e secundário, a fim de propagá-las pela semente. As suculentas têm necessidades básicas: iluminação, rega, substrato, cuidados, poda, método de propagação ou replante, sendo que inicia-se pela iluminação, uma necessidade básica que faz muita diferença. Pode receber luz direta do sol ou também ficar em locais onde receba meia sombra durante algumas horas do dia. Já sobre as regas, dispensam-se as regas frequentes, pois armazenam parte da água que precisam em suas folhas grossas e coloridas. Na primavera e outono, recomenda-se regar uma vez por semana, no verão a cada 4 dias e no inverno somente a cada 10 dias. A adubação pode ser mensal, trimestral ou anual. Deve também ter o cuidado de sempre retirar as folhas secas e amareladas a fim de manter a planta limpa e saudável. Quanto à propagação, há várias formas de realizar. As plantas gigantes têm dificuldade de se propagar pela folha, porém, não descarta-se essa possibilidade, sendo que algumas das folhas das gibifloras apenas criam raízes e outras chegam a brotar. Mas a haste floral e a decapitação é dos métodos mais utilizados em caso de cultivo doméstico. As plantas menores, por folhas, já fica mais fácil. As folhinhas deslocadas ou totalmente retiradas com a gema tendem a se propagar facilmente. Para você que inicia o cultivo das suculentas, observe estas plantinhas no plugue. Esses plugs vão assim, com esse torrão, o que facilita muito o replantio e a readaptação dessas plantas. Já essas equivérias muito bem formadas garantem uma propagação fácil, resistência ao transporte por estarem mais compactas e maiores. Você sabia que a coloração de cada planta pode responder diferente devido à exposição solar, à rega e à localidade que você reside? Portanto, cada planta enviada, recebida e replantada leva em média 20 dias para readaptar ao novo local de plantio. Nesses dias, deve ser observada luminosidade, a rega, o vaso colocado. Manter distante de animais domésticos, pois os animaizinhos podem achar interessante querer brincar com as plantinhas e assim pode machucá-las devido à sua sensibilidade. Evite tirar as folhas que não estão totalmente secas, pois retirando folhas verdes pode abrir um espaço para fungos, caso ela não esteja totalmente cicatrizada. Use periodicamente um fungicida de sua confiança para evitar o aparecimento de fungos. Inicialmente, evite colocá-las em vasos maior que a planta. Sendo assim, o substrato ao seu redor
vai demorar a secar e assim pode manter as raízes úmidas por muito mais tempo que o necessário. Então escolha um vaso propício ao tamanho da planta. E à medida que a planta for crescendo, você pode trocar o tamanho do vaso. Os vasos de barro, argila, cerâmica, vasos que não estão impermeabilizados, tende a sugar mais a umidade da planta, por isso evite-as na fase inicial do replantio, para que não faça falta a umidade e não deixe seco demais. Sempre que puder, observe a sua planta. Em caso de umas pequenas penugens brancas ou um pequeno algodãozinho no caule ou miolinho ou algum broto, pode ser cochonilha, pois elas apresentam um pequeno ninho em forma de algodão para depois aparecerem os bichinhos. Esses bichinhos brancos que se movem lentamente pela planta são chamados de cochonilhas. Elas se alimentam da seiva da planta e podem atrofiar a sua suculenta e em seguida fazer morrer. Então você deve procurar um inseticida de sua preferência e confiança e utilizá-las em toda a sua planta. Geralmente, esses bichinhos aparecem quando há pouca exposição solar das plantas, pouca luminosidade ou perto de algumas plantas frutíferas. As plantas frutíferas tendem a ter esses bichinhos que se alimentam da seiva da árvore e são espalhadas com o vento, o que pode danificar a sua suculenta ao receber essas pequenas penugens desses bichinhos. Nesse canal Maria Rita Suculentas tem algumas receitas de substrato e receita também de fungicida e inseticida para aplicar nas suas suculentas. É só procurar nos vídeos mais antigos nesse canal Maria Rita Suculentas que você terá essas opções da receita dos substratos, fungicidas e inseticidas. Se você é novo nesse canal, não deixe de compartilhar, curtir e se inscrever neste canal. Toda semana, algum tipo de divulgação é lançado e você fica a par de todas as novidades que rola no site Maria Rita Suculentas. Na dúvida, você pode contatar-nos através do WhatsApp 489-9153-8890. E suas compras podem ser realizadas através do WhatsApp ou pelo site Maria Rita Suculentas. Você sabia que cultivar plantas pode reduzir o estresse e a ansiedade? O hábito de cuidar das plantas em uma jardinagem e mexer com a terra é uma atividade capaz de trazer benefícios diretos e indiretos para a saúde como um todo. Não é à toa que a prática dos jardins terapêuticos é recomendado principalmente para a manutenção da saúde mental. No entanto, ainda existem poucos estudos científicos que comprovam esses benefícios. As atividades da jardinagem trazem uma série de benefícios à saúde mental, ajuda a desenvolver habilidades pessoais, novos aprendizados, melhora o desenvolvimento cognitivo, resgata a autonomia das pessoas e auxilia na resolução de problemas e na tomada de decisão. Mesmo você morando longe de locais que possa ser instalada uma horta ou um campo de plantio, você não precisa desistir do processo de jardinagem. Você pode cultivar suculentas em seu jardim, na janela, na varanda, em pequenos locais, pois mexer com a terra desenvolve uma relação afetiva com plantas. O simples fato de mexer com a terra durante a jardinagem estimula o sistema imunológico, também pelo contato com uma série de bactérias que existem na terra, e altera a microbiotina intestinal. Isso também ajuda a reduzir o risco de doenças. Ao observar uma suculenta
e trabalhar com o plantio dela, você observa algumas fases da vida que nós temos e às vezes passam despercebidas. Seria infância, adolescência, fase adulta e a velhice. Mas no caso das suculentas, dá a impressão que o início da vida dela é na velhice, onde dá as suas mudas pela haste floral, por sua floração através das sementes, no caule através de suas mudas, dando início a um berçário onde ela vai sendo repassada de vaso em vaso devido ao seu crescimento, sendo as fases da infância, adolescência, juventude e a fase adulta, onde ela estará pronta para se propagar. Parecendo estar numa fase de sofrimento, ela é retirada hastes florais, folhas, decapitações, para que assim ela esteja pronta para dar início a um novo ciclo de vida. Compre pelo site Maria Rita Suculentas. Um beijão, Deus abençoe a todos e até a próxima semana.